Dora, você falava aí dos impactos políticos do indulto de Bolsonaro, e aí? Pois é, essa é a questão, né? Porque de jurista a gente está bem servido, né? Todo mundo está falando, essa é uma questão, vai ser examinada pelo Supremo, mas temos a questão política. Vocês lembram que antes do julgamento, quando já estava previsto que a condenação sairia, o presidente disse assim: eu não vou assistir calado a condenação do Daniel Silveira. Lembra disso? Bom, aí a gente imaginava, tá bom, não vai assistir calado, vai lá, vai bravatear, vai dizer isso e aquilo, e aí ele fez diferente. Ele partiu para o ato, deixou a mera oratória, aquela provocação verbal, e partiu pelo ato, escudando-se numa prerrogativa constitucional, que é essa da concessão da graça, que vai ser amplamente discutida do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista político, o que ele quis já conseguiu, que é, primeiro, estabelecer um ambiente de confronto real. Eu, que não sou dada a achar que tudo é crise institucional, colega tem mania disso. Qualquer coisa é crise institucional. Não acho, mas aqui, nessa situação, vejo um ambiente, uma situação realmente que precisa ser conduzida com a gravidade, tendo em vista a gravidade real. O presidente conseguiu estabelecer um ambiente, estabelecer a confusão, né? E mais, criar um confronto real. Há uma situação conflituosa. Ele desfez ou tentou desfazer uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ora, evidentemente que isso configura-se uma situação, não precisa nem ser expert em jurídico, isso é uma questão de bom senso. Isso causa um desequilíbrio de poder, porque nenhum poder pode ser sobreposto ao outro, embora o judiciário seja conferida a prerrogativa da última palavra em questões constitucionais, né? O judiciário, no caso do Supremo. Então, a situação está posta. Ela é grave, ela é séria, e, sei lá, não se sabe para onde é que vai. O Congresso, que fica tentando aí ficar um pouco fora dessa questão, tem papel fundamental. Não necessariamente para anular o decreto, porque também tem discordâncias, alguns dizem que pode, outros que não pode, mas, enfim, para se posicionar. Por exemplo, segura o processo contra o deputado Daniel Silveira, por quebra de decoro, há 9 meses no Conselho de Ética. Então, também quando se fala do ativismo judiciário, é porque há uma omissão do Legislativo, né? Então, essa questão, do ponto de vista político, caberá ao Congresso, que é uma casa eminentemente política, todos os poderes são políticos, mas principalmente o Congresso, aí atuar como, eu não sei nem dizer mediador, talvez não, mas tem de ser um personagem ativo na resolução dessa crise, porque eu acho que estamos, sim, diante de uma crise. Ô Dora, mas aí é esse elemento Congresso que eu queria realmente olhar aqui na nossa conversa, porque no momento em que houve a decisão do Supremo, foram 10 votos a 1, o presidente da Câmara, Arthur Lira, vai lá e questiona o Supremo, dizendo sobre o aspecto político da história, né? Querendo dizer que o Supremo não pode interferir ali as prerrogativas do Congresso no que tange a cassação de direitos políticos de um parlamentar. Ou seja, o Arthur Lira também mostra ali uma indisposição em relação ao Supremo. Dá para esperar do Congresso, nesse momento, servir como o intermediador da história? A gente pode esperar isso? Ou o Congresso pode ser mais um elemento para bagunçar de vez essa situação? Bom, primeiro que ele não deveria ser esse elemento, deveria ser um elemento para arrumar. Outra coisa, Ellen, ele não disse que o Congresso, que o Supremo não poderia fazer isso. Ele deixa margem a essa interpretação quando faz isso nesse momento, porque ele se refere a um caso de 2018 e ele poderia ter feito esse questionamento antes. O questionamento é para o Supremo responder se tem o Congresso a prerrogativa
da última palavra ou se o cumprimento da decisão é automático. É isso. O Arthur Lira não está dizendo que se o judiciário disser que não, que o Congresso não precisa se pronunciar, o Congresso não irá cumprir, tá? Então, a gente tem que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Mas aí o Lira, e aí que eu digo da omissão do Congresso, por que já não tentou pacificar essa questão antes, não é? Primeiro, não ficaria contaminado por essa impressão de que ele está confrontando a prerrogativa do Congresso quando ele, em tese, está perguntando, não é? Então, o Arthur Lira, como Rodrigo Pacheco, como os líderes partidários, gente experiente na política, porque a solução aqui nesse caso, gente, claro que ela tem a dimensão jurídica, mas como é uma questão política, porque o presidente Jair Bolsonaro fez isso para confrontar o Supremo Tribunal Federal com vista às eleições, com vista a insuflar os seus apoiadores, enfim, fazer toda aquela coisa que a gente já está acostumado. Então, a situação, a solução, a saída, a arrumação, melhor dizendo, que a saída pode ser jurídica, mas a arrumação, do ponto de vista da preservação da ambiência democrática, ela é política. E aí o Congresso tem um papel fundamental. E para usar a sua expressão, que achei muito correta, não para bagunçar, mas para ajudar na arrumação. Ô Dori, você acertou na mosca quando disse que Bolsonaro já ganhou esse jogo político, porque se a condenação não for revertida, ok, valeu o decreto do presidente. Se ela for revertida, aquilo que ontem serviu como um copo de sangue para a ala mais radical do bolsonarismo vai ser um bife suculento, né? Mais um episódio para argumentar que existe uma ditadura judicial no Brasil, que o STF não deixa o presidente trabalhar. Enfim, a malta vai ser atiçada de uma maneira ou outra. E vai se desenhando um cenário muito preocupante. A gente já sabia, né? Que seria movimentado, que não seria suave o segundo semestre, até outubro. Mas agora a gente vai entendendo qual vai ser o caminho que a gente vai tomar até o início da campanha presidencial. E não é bonito o desenho que se forma, né, Dora? Esse caminho, ele está sendo desenhado há muito tempo, a gente está vendo. Mas eu tenho dúvida se ele já ganhou do ponto de vista político. Quem te disse que essa posição, quando o presidente se associa a atitudes como essa do Daniel Silveira e dá aval a esse tipo de confrontação, de incitação à violência, quem te disse que a maioria da sociedade vai aderir? Ele procura dar a impressão disso, porque os apoiadores dele são barulhentos, mas não são majoritários, tá certo? E outra, e quando ele fala em comoção nacional, ele está fazendo eu não vou dizer que está mentindo, né, que é forte dizer isso, mas digamos que está assim, desenhando uma realidade paralela, porque cadê a comoção nacional? Então não tem. Então, assim, o cenário que o presidente busca criar é esse cenário mesmo de vitória, nossas tropas estão na frente, mas na realidade, vamos ver daqui para frente. Do mesmo jeito que não houve a comoção nacional contra a condenação do deputado Daniel Silveira, não sei se haverá um apoio majoritário ou se não, se haverá um repúdio majoritário à posição do presidente de usar a Constituição para se sobrepor aos demais poderes, ao Poder Judiciário, no caso, e para se associar a exortações à violência. Tenho dúvidas se isso vai render um ganho político. Agora, Dora, fato é que ele está sempre um passo à frente, né? Assim, está sempre liderando o que é pauta, o que é discurso. Porque ninguém está falando de inflação acima de 2 dígitos, ninguém. As pessoas. A liderança do que é pauta está indo com ele. Sim, porque ele é presidente da República. Presidente da República, no presidencialismo e presidencialismo forte como o do Brasil, ele tem realmente essa prerrogativa de, digamos assim, liderar o processo. Tudo que ele fala se registra, enfim.
Isso é inerente ao exercício da presidência da República, principalmente como ela é configurada aqui no Brasil. Muito bem. Ô, Dora, quero crer, aliás, creio também que a população brasileira, em sua maioria, prefere a moderação. Eu, pessoalmente, estou morrendo de saudade de um tédio, de uma injeção na veia de normalidade. Não vejo a hora da gente poder pensar em outras coisas. Mas, enquanto isso, ainda bem que temos Dora Kramer. Dora, vamos ver, né? A qualquer momento a gente pode voltar a conversar, mas em tese, até terça. Um beijão. Em tese até terça, na prática vamos ver. Um beijo, bom fim de semana. Beijo, Dora.